Então, a passagem de hoje, ela é a tentação de Jesus. É o texto proposto do nosso calendário, mas o texto é em Marcos. Porém, como os irmãos já sabem, o evangelista Marcos, ele é um pouco objetivo ao registrar a vida de Jesus. Então, nós vamos fazer a leitura do texto proposto em Mateus. Então, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus 4, Mateus 4, do 1 até o 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o penáculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, a meditação de abertura da Quaresma é uma meditação que nos desafia a, durante 40 dias, realizarmos algum tipo de disciplina espiritual que nos leve até o dia da Páscoa e, nesse dia, celebrar com o Senhor e rememorar todo o momento da Páscoa que está registrado nos evangelistas. Essa passagem ela é importante porque nessa passagem nós podemos ter a segurança de que podemos ser provados e tentados e passar por provações. Isso porque nessa passagem, nesse registro, o Senhor Jesus, nosso mestre, ele foi tentado. Não devemos nos esquecer que ele é homem, assim como nós somos homens. Então, se ele conseguiu, nós temos poder para conseguir. E no dia de hoje nós vamos aprender, em alguns momentos relembrar, algumas lições que são importantes, que devemos absorver nessa passagem. Mas antes da gente entrar, alguns destaques precisam ser feitos. O primeiro é que, durante essa leitura, não é dito em nenhum dos evangelhos, Lucas e Marcos também, que durante o jejum de 40 dias de Jesus, ele orou. Não está registrado isso. Por não estar registrado, nós vamos concluir que se ele jejuou, ele orou. Porque quando nós realizamos tarefas como essa, por exemplo, jejum, o jejum sempre está seguido de oração. O segundo destaque é que em Marcos e Mateus é registrado que Jesus foi tentado durante os 40 dias. Após os 40 dias. E em Lucas está registrado que ele foi tentado durante todos os 40 dias. Para nós isso não é muito importante, mas é necessário fazer esse destaque, porque em alguns momentos nós vamos ir lá no Evangelho de Lucas e também no Evangelho
de Marcos para nós podermos formar a nossa conclusão. Também é necessário destacar alguns pontos que são muito importantes. O primeiro ponto importante é que nós não devemos pensar no diabo, em Satanás, como um ser mítico e lendário. Nós devemos conceber esse ser como um ser real, que tem poderes reais, que tem ações reais. Então, quem é Satanás? Satanás é um anjo caído, ele é um ser maligno, ele é perverso, assassino, ele é ladrão e mentiroso. Ele é a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o destruidor. Ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Esse é o trecho que eu retirei da reflexão, do comentário do reverendo Hernandes. Não só isso, mas ele é um ser maligno. Ele age sem trégua, procura por todos os meios atingir todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. O seu grande alvo, o alvo maior do diabo, é perseguir o amado Filho de Deus e a sua noiva, a igreja. O terceiro e último destaque é que, nessa ocasião, o diabo ele sofre uma grande frustração. E essa frustração ela ocorre por causa do propósito soberano de Deus. Ele não é só todos esses adjetivos, essas qualidades que eu citei. Ele é arqui-inimigo. Foi ele que tentou Adão e Eva no jardim ao persuadir a pecar, como foi lido pelo nosso irmão Cícero. Segundo ponto importante que precisamos destacar, antes da gente analisar o texto, é que não há nenhum filho de Deus que não tenha sido tentado. Ou seja, não é só Jesus que foi tentado. Todo cristão, todo filho de Deus, ele será tentado. Isso vai ocorrer com nós. A tentação, ela se dá em algumas situações. A primeira, a título de introdução, é que ela vem nas horas mais esplêndidas da nossa vida. E como é que a gente chega nessa conclusão? Porque você vai ver que Jesus acabara de sair do Rio Jordão, os céus se abriram e uma voz do céu clamou e bradou: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é meu filho amado, a quem tenho alegria. Então Jesus sai dessa situação, dessa cena de resplendor, onde ele é querido pelo Pai, e ele vai para o deserto para ser tentado. Ele vai para o deserto porque lá vai ser colocado em prova essa declaração do próprio Deus. O último destaque é que ser tentado não é pecado. Nós precisamos esclarecer esse ponto. Ser tentado não é pecado. Pecado, então, é ceder à tentação. Pecado é você aquecer ou se entregar a essas propostas mirabolantes, mentirosas e também sedutoras, que provém do inimigo das nossas almas. Feito essa introdução, esses pequenos destaques, nós vamos entrar no texto para poder examinar ponto a ponto. Versículo 1, eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A princípio a gente pode pensar que o diabo chamou Jesus para o desafio, mas não. Conforme é registrado, Jesus foi para esse encontro com o diabo porque foi conduzido pelo seu espírito.
Marcos, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, 12, esse mesmo versículo diz que Jesus ele foi impelido para ser levado ao deserto. Impelido, impelir, significa lançar com força para algum lugar. Ou seja, Jesus foi para o deserto porque o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ele não foi obrigado, ele foi por livre e espontânea vontade. Esse era o desejo de Deus. O que eu quero dizer, então, é que a ação de Jesus estava dentro dos planos de Deus. Todos os evangelhos mostram que Jesus não procurou a tentação, mas foi conduzido a ela pelo Espírito. Jesus não foi compelido com sua vontade, ele foi conduzido pelo Espírito porque era a vontade do Pai. Um comentarista bíblico chamado Thompson, fazendo um comentário sobre essa passagem, ele diz, ele quer aqui destacar qual é o propósito dessa batalha. A batalha entre Jesus e o diabo. O propósito dessa batalha espiritual era para que Jesus não apenas tivesse a natureza humana, mas também a experiência humana. O propósito era que ele fosse não apenas o nosso modelo, mas o nosso refúgio e consolador. Se você ficou atento à leitura que a nossa irmã Leira fez no final, os últimos versículos, os últimos 2, em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz isso, resumidamente, que Jesus ele foi para ser tentado para nos mostrar que nós poderíamos ser tentados e atravessar por esse momento de provação. Então, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Em Marcos 1,13, fazendo um comentário sobre essa mesma passagem, ele diz, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, ele estava com feras, com anjos, mas os anjos o serviram. O destaque aqui é que o deserto, ele não é um lugar apenas solitário, mas é um lugar onde nós somos também atormentados por feras. É um lugar de solidão. É um lugar de angústia. Feito essa introdução, nós vamos à primeira tentação. Versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira lição, irmãos, que nós precisamos entender é que Satanás, ele colocará em dúvida se somos filhos de Deus. Ele fez isso com Jesus e fará isso conosco também. A primeira tentação de Satanás põe em xeque o questionamento dessa verdade, se és filhos de Deus. Lembra o que eu disse agora há pouco? Jesus acabara de sair de uma situação em que o próprio Deus disse, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Esse é o questionamento que o inimigo das nossas almas vai fazer. Ele vai questionar você e a mim, em momentos de provação, se somos filhos de Deus. Você pode pensar, mas como é que vai se dar esse questionamento? Ele vai te dizer o seguinte, você está sem trabalho? Ué, você não é filho de Deus? O filho de Deus passa necessidade? A sua família briga? Ué, você não é filho de Deus? A sua casa não tem que ter paz? Você é ofendido? Você é caluniado? Você é filho de Deus? O filho de Deus não deveria dar bom testemunho? Esse é o tipo de questionamento que vem na nossa mente quando a gente passa pela tentação, pelo perigo, pela angústia, de pensar, poxa, eu sou filho de Deus, eu sou crente, por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, essa é a cilada de Satanás. Em segundo lugar, segundo ponto,
Satanás ele não apela apenas para esse questionamento, colocando nós à prova se somos ou não filhos de Deus. Ele também vai apelar para as necessidades físicas. É a parte B do versículo. Manda que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás está colocando em prova aqui? De manhã, a gente viu uma parte da lição que falava sobre a bondade de Deus. Essa bondade de Deus está sendo colocada à prova, em questionamento. Se você é filho de Deus, por que você está passando necessidade? Satanás tentou induzir Jesus a desconfiar, então, da providência de Deus. Como eu disse, Satanás está questionando a bondade de Deus. Ele tentou a Jesus no ponto mais fraco de Jesus, se nós podemos dizer assim, que era a fome. Em terceiro lugar, o diabo vai sugerir que Jesus satisfaça imediatamente seus desejos. É assim que ele vai fazer conosco também. O desejo aqui é o desejo por alimento, por comida, mas pode ser aplicado a qualquer outro. É isso que ele vai tentar fazer. Em primeiro lugar, ele vai fazer ou tentar-nos satisfazer os nossos próprios desejos. Aquilo que eu já estou inclinado a fazer, ele vai sugestionar isso na minha mente, através de uma palavra de alguma pessoa, às vezes até de um crente, assim como foi Pedro, quando ele tentou exortar Jesus a sair do caminho da cruz. Jesus triunfa nessa tentação, e nós podemos observar isso de acordo com o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O ponto importante aqui, irmãos, é que Jesus, ele responde ao diabo com a própria Escritura. E ele cita nessa Escritura o texto de Deuteronômio 8:3. Se você puder abrir aí rapidinho, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa é a passagem que Jesus está citando para confrontar Satanás. A segunda tentação, Satanás, então, ele volta. E ele volta apelando para o orgulho espiritual. Só que, a título de comentário, vamos fazer a seguinte reflexão. Na primeira tentação, Satanás apenas faz uma sugestão. E ele vê que Jesus o responde com a palavra. Sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai usar a própria palavra. É isso que ele faz. Então ele diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Só que note a astúcia do diabo. Você percebeu a astúcia? A astúcia do diabo, você vai perceber, conforme a gente fez a leitura no momento de ações de graças, lá em Salmos 91, e você vai perceber que Satanás, de acordo com Hernandes Dias Lopes, ele é um péssimo exegeta. Sabe por quê?
Porque ele vai torcer a palavra para usar a palavra não para salvar, não para consolar, não para edificar, não para instruir, mas para tentar. Ou seja, palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque a palavra de Deus na boca do diabo não tem a correta interpretação. A palavra de Deus na boca do diabo é palavra torcida. E palavra torcida não é verdade, é uma mentira. Você vai ver isso se você observar o texto correto que deveria ter sido citado pelo diabo. Está lá em Salmos 91. Eu convido você a abrir. Salmos 91, 11 e 12. Esse é o correto texto. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, ele omitiu essa frase, em todos os teus caminhos, os caminhos do Senhor. Ou seja, Deus, Ele não vai te guardar, você e a mim, se nós não estivermos dentro dos caminhos dele. Em outras palavras, Ele não tem compromisso conosco se nós estivermos fora do caminho do Senhor. A terceira tentação está registrada no versículo 8 e 9. Satanás agora ele apela para a ambição e ao amor ao poder. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nós podemos fazer um comparativo com esse pequeno trecho, também observando o Evangelho de Lucas. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Aqui a gente precisa notar, e eu gostei muito dessa ênfase, novamente aqui trazendo a reflexão, o ponto do reverendo Hernandes, é que essa visão ela ocorreu de forma espiritual. Jesus ele não foi tirado do deserto e apresentado a todos os reinos. Ele teve uma visão espiritual de todos os reinos. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi dada, me foi entregue, e eu a dou em que eu quiser. Fazendo essa leitura do Evangelho de Lucas, nós percebemos, e aqui novamente eu destaco o comentário do reverendo Hernandes, nessa passagem ele diz que o diabo, ao afirmar que pertencia a ele toda a autoridade e a glória de todos os reinos, porque ele foi entregue, ele é um estelionatário. Essa é a expressão que ele define o diabo. Ou seja, o diabo está prometendo aqui uma coisa que ele não tem. Ele não possui os reinos do mundo. Os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo. O diabo, ele nunca teve nada, irmãos. Ele nunca teve nada, ele não tem nada e ele nunca terá nada. Versículo 9. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui o diabo, ele quer acima de tudo que você se desvie, você e eu se desvie do caminho do Senhor, deixe de adorar, deixe de reconhecer aquele que merece toda a glória e passe a adorar Satanás.
Não pense você que adorar Satanás é adorar uma imagem de Satanás. Adorar Satanás pode ser qualquer coisa. Como já ouvimos outras vezes, pode ser o nosso trabalho, nossa faculdade, nossos filhos, casamentos, internet, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que tire o lugar devido de Deus, o lugar que somente Ele pode ter, é adorar Satanás. Satanás percebeu que Jesus estava focado no reino de Deus. Então, por isso, ele ofereceu um reino sem cruz. Pensa comigo. Essa é a reflexão que eu fiz. Essa aí eu posso colocar aqui minha autoria. Se você fosse Jesus, Jesus ele é Deus. Isso significa que ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas, sobre a matéria, sobre a vida. Depois dessa tentação, o que Jesus vai fazer? Ele vai iniciar o seu ministério. Durante esse ministério, ele tem uma missão, um propósito. E durante essa missão, ele vai fazendo algumas ações, alguns feitos. Cura, libertação, ele fala com autoridade, ele cura os cegos, os leprosos. Ou seja, ele faz aquilo que nenhum de nós pode fazer. Pensando de uma maneira bem mecânica, ele modifica a realidade pela sua vontade. Se ele disser ao cego, volte a enxergar, o cego vai voltar a enxergar. Ele tem o poder sobre a matéria e sobre a substância. Ele controla tudo isso. Segundo os gregos, ele é a inteligência divina. Segundo os filósofos, ele é o logos divino. Ou seja, toda a criação está dentro da sua vontade. Ele rege tudo segundo o seu querer e sua vontade. Entendeu isso? Se você fosse como Jesus e tivesse esse tipo de controle, esse atributo chamado potência, né? Será que você não ficaria, você e eu, não ficaria atraído em ser uma pessoa benquista pela sociedade? Um operador de milagres? Irmãos, a tentação é grande. Você imagina isso? Você imagina você saber que pode curar qualquer pessoa que te procurar? Essa é a tentação que Satanás está sugestionando para Jesus. Jesus tem uma missão e o diabo quer que ele faça outra. Ele quer que ele diga, que ele faça o seguinte: você não tem todo o poder? Abandona essa missão. Seja o rei dessa terra. Seja o libertador desse povo. Tem muita gente sofrendo, cure-os. Tem muita gente passando fome, alimente-os. Depois disso, Jesus o responde novamente. Como é que ele reage a essa artimanha? Jesus responde novamente com a palavra. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Foi o que a gente leu lá em Êxodo, nos 10 mandamentos. Um acréscimo, vou abrir um parêntese, para que a gente possa entender em mais detalhes. Olha só o que Lucas registra, no capítulo 4, versículo 13, a mesma passagem. Lucas: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. E aqui é o parêntese. Não pense que a tentação do diabo ela encerrou por aqui. O diabo ele volta a tentar Jesus em outros momentos, durante toda a jornada até a cruz. E eu destaco 3 desses momentos.
O primeiro momento lá em João 6, do 14 ao 15. Sabe que momento é esse? É o momento em que Jesus ele faz a multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz em Mateus que existia uma multidão e ela registra dizendo que essa multidão era de 5.000 homens. Você lembre-se que as mulheres e crianças não eram contadas. Então apenas os homens eram contados, mas existiam mulheres e crianças lá, velhos, etc. Então se a Bíblia registra que tem 5.000 homens, é possivelmente que tenha o dobro. Vamos pensar de maneira bem razoável. Então, ao multiplicar pães e peixes, a multidão fica tão alegre e feliz, que sabe o que ela quer fazer? Lá no finalzinho, no 14 e 15, ela quer arrebatar Jesus, ela quer pegar Jesus e transformá-lo em rei. É aquilo que o diabo, momentos anteriores, estava sugestionando. Agora ele faz isso através da população, do povo carente. Podemos destacar também o segundo momento. O segundo momento também está em Mateus 16, 22 ao 23. Sabe que momento é esse? É o momento em que Pedro ele faz a preciosa declaração, quando Jesus o questiona os seus discípulos, e pergunta assim, quem o povo diz que eu sou? Aí todo mundo fala, uns dizem que tu é Elias, outros diz. E Pedro, e vocês, quem diz? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro reconheceu, pela graça de Deus, que diante dele estava o próprio Deus, o Cristo, o escolhido, aquele que viera para libertar o povo. Depois dessa linda declaração, sabe o que acontece? Jesus ele vai falar o que vai acontecer no futuro. Ele vai dizer que ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser crucificado e ele vai ressuscitar. Aí você sabe o que acontece no momento seguinte? O Pedro começa a dizer para Jesus, não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. Sai dessas ideias obscuras, se afasta desses caminhos. Ou seja, novamente, o diabo, Satanás, ele está sugestionando a Jesus, agora através de Pedro, que ele se afaste da sua missão. E Jesus diz, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Jesus ele repreende Satanás, não a Pedro. Pedro estava sendo usado pelo inimigo. E a terceiro momento, a título de acréscimo, está lá registrado em Mateus 27, 42, é o momento em que, novamente, Satanás vai tentar Jesus, é o momento em que Jesus está pregado na cruz. Ele agora foi crucificado, ele está na cruz, e os fariseus, os escribas, estão passando em frente à cruz, eles estão escarnecendo de Jesus, dizendo, tu não é filho de Deus? Por que tu não desce da cruz? Você salvou, você curou tanta gente, por que agora você não se cura? Por que você não se salva daí? Irmãos, pergunta, Jesus na cruz, ele tinha poder para sair da cruz? Tinha. Como eu disse, ele é o detentor de tudo que existe. Ele tinha poder, mas o propósito maior era completar a missão. Por isso ele não saiu. Fechado esse parênteses, irmãos, nós vamos aqui à conclusão de tudo que a gente examinou. Nessa conclusão, são duas questões aqui que eu apresento para os irmãos. A primeira é relembrar os irmãos por que Jesus ele teve que ser tentado no deserto. Resumidamente, Jesus foi tentado para provar sua perfeita humanidade. Ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança,
mas, novamente, sem pecado. Jesus não foi tentado para nos revelar a possibilidade de pecar, mas para nos provar sua vitória sobre o diabo e o pecado. Esse é o primeiro motivo dele ter sido tentado. O segundo motivo é que Jesus foi tentado para ser o nosso exemplo. Ou seja, Jesus é o nosso irmão mais velho. É aquele que nós temos que nos espelhar. E nós precisamos, assim como ele, resistir ao diabo, resistir à tentação. Em terceiro lugar, Jesus foi tentado para derrotar o diabo. Como eu disse lá no início, ele foi para lá porque o Espírito o impeliu para ir. Ele não foi obrigado, ele foi porque quis. Jesus é rei vitorioso nessa situação. Ele é vitorioso sobre a natureza, sobre o diabo, sobre as enfermidades e sobre a morte. Porque Jesus venceu o diabo, nós podemos cantar enquanto lutamos. Isso é o que o comentarista chamado Robertson, ele diz ao fazer o comentário sobre essa passagem. Ele ainda acrescenta dizendo: Jesus é o mais valente que amarra o diabo, saqueia a sua casa e lhe tira os despojos. A segunda questão, irmãos, a primeira questão é por que Jesus teve que ser tentado. A segunda questão é quais lições práticas nós podemos extrair sobre a tentação de Jesus no deserto. E aqui a primeira lição é a seguinte: todo cristão, todos nós, devemos esperar tempos de prova. E precisamos estar preparados para os dias de prova. Devemos também estar atentos aos diversos métodos aplicados de prova. O que a gente viu? Que Satanás usou diversas estratégias ou estratagemas para tentar Jesus. Então nós devemos ficar atentos às ciladas do diabo. Ele conhece os nossos pontos vulneráveis e também sabe os nossos pontos fortes. Ele vai explorar ambos. Não pense que você será tentado apenas nos pontos fracos. Você também será tentado nos pontos fortes. O orgulho, como foi visto de manhã, o desejo de ter posses, de ter riquezas, o desejo de passar num concurso público, por que não? O desejo, ele é bom, mas até no mais sublime e honesto desejo, Satanás pode se utilizar para nos fazer cair. Lição 2. Todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite ser provado além de nossas forças. E aqui eu penso, novamente, não tem como fugir, na parábola dos talentos. E eu apelo, quando eu penso na parábola dos talentos, à justiça de Deus. Eu faço esse apelo. Porque Deus, ele é justo, e ele é justo porque ele sabe de todas as coisas. Se ele conhece você e a mim, ele sabe o que a gente pode suportar. Então ele não dará carga a nossas vidas mais do que nós podemos aguentar. Ele é justo. Última lição, irmãos. Todo cristão, todos nós, precisamos resistir ao diabo. Assim como Tiago comenta, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O comentarista chamado Andrew Bonar, ele diz que nós devemos permanecer tão alertas depois de uma vitória quanto antes na batalha. Durante a batalha a gente sempre está alerta, mas durante a vitória também. Porque, como eu disse anteriormente, é nos momentos de vitória, de alegria, que nós somos tentados.
É no momento de alegria e vitória de Jesus que ele foi tentado. Oração e jejum não afugenta o diabo. Oração e jejum nos fortalece para enfrentar o diabo. Dessa forma, precisamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de comunhão com Deus. Resumidamente, irmãos, você e eu percebemos, ao ler essa passagem, que Jesus, ele confrontou o diabo com a sua própria palavra. Jesus estava no deserto e com fome. Ele não teve tempo de puxar o pergaminho ali e citar o Pentateuco, e ler e aprender na hora. Se ele citou de imediato, é porque aquilo já estava na sua mente e no seu coração. É isso que Deus quer de nós. E é isso que devemos ter em mente. Vai ocorrer situações, e aqui eu cito novamente o comentário de Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: haverá situações que nós vamos ser colocados à prova que não dá tempo de ligar para o pastor, não dá tempo de ligar para o presbítero, não dá tempo de ligar para o irmãozinho piedoso. Vai ter momentos que a gente vai ter que confrontar. E confrontar com o quê? Com a palavra. E por que a palavra? Porque a palavra é palavra de Deus. Ela que fundamenta a nossa fé. É a palavra que jamais foi refutada. É nessa palavra que nós temos a confiança de que vamos resistir ao diabo. E para finalizar, irmãos, eu convido novamente a você a abrir o texto que a nossa irmã Leila fez a leitura, Hebreus 2. Ela fez a leitura e nós apenas vamos relembrar. Hebreus 2, do 17 ao 18. Aqui o escritor de Hebreus apresenta um breve resumo sobre como que devemos resistir ao diabo e às suas artimanhas. 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, a nós. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu rogo a Deus que o Senhor possa livrar você dessa tentação, de todas as tentações, e possa conservar sua fé, preservar você. Mas se passar por esse momento, passar sabendo que o Senhor está adiante, o Senhor não vai te dar uma carga maior, o Senhor vai te sustentar e você vai resistir para a glória de Deus. Palavra do Senhor.